Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. O Valdir está aproveitando que o pessoal está falando, está orando em língua ali no meio, todo mundo está achando que ele está no... Pode orar, Valdir, aproveita que o pessoal vai achar que você está conversando com eles aí. É, isso aí. Esse é um momento muito gostoso, gente. E a palavra de Deus é algo que nos une, né? Muitas vezes a Copa do Mundo tem unido os povos. Quem aqui não assistiu nenhum jogo da Copa do Mundo? Eu vou baixar a mão. Nenhum jogo. Alguém não assistiu nenhum jogo? Olha, Vânia, isso aí, Vânia, perseverante, né? Quem não assistiu nenhum jogo do Brasil? Tem alguém que não assistiu? Pode levantar a mão, gente, firme aqui, ó. Seja forte e corajoso. Isso aí. Mas não assistiu porque não quer, mas enfim, né? A Copa do Mundo é algo que tem unido a gente também. Mas a palavra de Deus, ela não nos une por um objetivo. A Copa é o momento onde as pessoas elas estão lá torcendo cada um pelo seu país. A palavra de Deus não. Ela nos une na mesma família. Não há rivalidade na palavra de Deus, não há diferença na palavra de Deus. Tanto que um egípcio, né, um sudanês, né, e assim por diante, eu não vou tentar arriscar mais, mas um brasileiro, nós falamos a mesma língua, que é a língua dos céus. É a língua do povo de Deus. O povo de Deus fala a mesma língua. E a nossa língua é o quê? Santidade, santidade, santidade. Esse tem que ser o nosso linguajar. Glória, a Ele o louvor. Mas não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes também. Nós temos que viver assim. E é muito importante esse momento de Copa. Talvez você tenha a oportunidade de falar do amor de Jesus para outros povos. Desculpa, amor. É que eu comecei a falar muito rápido, assim, ele pediu para eu falar mais devagar. Mas talvez você, neste momento, você tenha acesso a outras pessoas. Então fale do amor de Deus. Aproveite cada circunstância. Aproveite, por exemplo, que o Neymar se machucou, né? E em vez de você ficar triste e ir lá xingar a filha do cara, do zagueiro, como algumas pessoas fizeram, ir lá ofender o cara, e às vezes nós como cristãos também, temos lançado palavras de maldição sobre a vida daquele homem, tá? Que é um atleta, é um profissional. Nós temos lançado palavras de maldição, mas aproveite esse momento para abençoar. Abençoar, você é filho de Deus. Você não é, o seu povo não é o futebol. A sua tribo não é o futebol. O seu povo é o povo de Deus. Então tenha isso bem em mente. Eu vi nessa Copa algumas coisas que me deixaram bem chateados, bem triste mesmo, né? Algumas atitudes antiesportivas, não dos atletas, mas de nós, como brasileiros. E se você tem a oportunidade de honrar o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus, glorifique aonde você estiver. Não faça como o mundo faz. O mundo quer destruição e morte. É isso que o mundo quer vingança. Nós não. Nós somos povo eleito de Deus, povo escolhido, e o nosso papel é ser a imagem e semelhança de Jesus aonde nós estivermos, amém? Então é isso aí, amém. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Esse texto é um texto... Josué, na verdade, é um homem que me impressiona muito a história dele. Eu sempre digo... E às vezes eu falo brincando também, que eu não vou ser, brincando, mas eu falo sério, né? Mas que eu não vou ser a geração que não vai ver a terra prometida. Mas que eu quero ver o melhor de Deus para a minha cidade. Eu quero ver as promessas de Deus sendo cumpridas na minha vida. Eu não quero que isso passe e outra pessoa veja. Eu também quero que outras pessoas vejam, mas estejam comigo. Eu quero viver os melhores dias de Deus para Campo Grande, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa família, para o nosso estado, para o nosso país. Eu creio, e como a música do Resgate diz, né? Eu sei que eu vou ver o meu país aos seus pés. Eu creio nisso. E Josué ele foi o homem que ele teve esse privilégio. Diante de muitos homens ali, muitos homens de Deus, diante de Moisés, que era um servo de Deus mesmo, era o servo de Deus, o homem que viu a glória de Deus, o homem que teve várias experiências com Deus. Moisés aprendeu com um dos melhores, com um homem íntimo de Deus. Josué aprendeu com um homem íntimo de Deus,
mas Josué nunca se desanimou. Josué nunca se deixou influenciar pelas pessoas. Ele se deixava influenciar por Deus e pelo que Deus estava ordenando. E esse texto, eu não vou falar toda a história de Josué, apesar de que seria muito gostoso se nós fizéssemos talvez uma pregação mais para frente, uma pregação temática, contando tudo o que ele vive. Há um texto muito interessante onde Josué tem muitas promessas, inclusive promessas de firmeza, onde a casa dele serviria ao Senhor e outras coisas. Josué tem muitas experiências, muitas coisas que aconteceram na vida dele, onde ele conduziu o povo à santidade, onde a liderança dele foi uma liderança muito forte. Mas eu quero falar apenas sobre esse texto aqui, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Quem já abriu? Quem não abriu ainda? Alguém não achou ainda? Quem não trouxe Bíblia? Alguém não trouxe Bíblia? Tá? Senta do lado de alguém. Se você está vendo alguém que está sem Bíblia, sente do lado dela. Ajude essas pessoas, ajude os nossos convidados, ajude os nossos visitantes. Bom, gente, então, duas coisas. Eu vou falar um pouco devagar, né, para que a tradução ali é a tradução em 2 ou 3 idiomas. A Ana Paula tinha dito em 3 idiomas, mas são 2 pessoas traduzindo, então é um pouco mais lento. Eu vou falar normal, mas eu vou dar algumas pausas para dar tempo deles digerirem também a mensagem. E também a minha voz está um pouco, né, está um pouco fraquinha. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Dá uma glória a Deus aí, gente. Fala glória a Deus. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. A palavra de Deus é muito tremenda, gente. Só de ler o texto a gente já é muito ministrado. Mas eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Você leu o que nós falamos aqui, é a palavra de Deus. Quantas promessas de Deus foram ditas para você? Talvez você chegou aqui falando assim: não dá, o inimigo é muito poderoso, o inimigo é muito mais forte do que eu estou olhando tanta coisa acontecendo, eu vou desistir. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: seja forte e corajoso, não desanime, porque não é você, é o Senhor quem está com você. Então, feche seus olhos, ore mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos agora mais uma vez diante do Senhor. Deus, obrigado, porque a palavra do Senhor é muito rica. Pai, que responsabilidade é falar qualquer coisa mediante este texto. Esse texto é tão forte, é tão poderoso, ó Deus. É uma promessa tão poderosa para as nossas vidas.
que nós queremos sair daqui e praticá-la imediatamente, ó Deus. Pai, nós queremos tomar a nossa terra por herança. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser fortes e corajosos e não nos desanimar em momento algum. Não queremos nos desviar dessa palavra aqui, nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós queremos ser fitos, ser firmes no direcionamento que o Senhor está nos dando, em nome de Jesus, amém. Josué, como eu falei, ele estava num momento tremendo, era um momento oportuno de mudança, havia uma promessa sobre ele. Para quem não sabe, Josué foi junto com os espias, né? E ele conheceu a terra, ele olhou aquela terra ali, e algumas pessoas, 10 pessoas, falaram assim, não dá para entrar não dá para entrar, a gente muito grande. Mas Josué não desanimou, ele olhou os gigantes, ele falou, gigante nada, desse tamanhozinho, olha o tamanho de Deus perto deles. Josué, ele já havia tido uma experiência, uma vivência de crescimento com o Senhor. Ele havia conhecido Deus, já através da vida de Moisés e através também do próprio Deus. Ele tinha uma revelação especial da palavra do Senhor e um direcionamento de Deus. O próprio Deus falara com ele. E nesse momento, era um momento bom, era um momento de coragem, era um momento de entusiasmo, mas ao mesmo tempo, era um momento de crise, era um momento de muita pressão. Imagina você, se você está lá como Josué. Calma aí, gente, falhou aqui. Imagina você está lá que nem Josué, e você tem uma promessa de Deus para invadir uma terra, para conquistar aquela terra por herança, e Deus vai ser com você. Só que o seu antecessor era nada mais, nada menos do que quem? Do que Moisés. Rapaz, Moisés, como eu disse no começo, foi o homem que viu a glória de Deus, ele viu Deus passando. Moisés havia escrito praticamente toda a Bíblia conhecida, na verdade, foi escrita por ele. Ele havia trazido a revelação, os 10 mandamentos, vieram através de Moisés. Moisés era um homem íntimo de Deus. E Josué, para aquela cultura, ele era um homem novo até. Ele era novinho, tinha ali seus 40 anos, praticamente assim, ele estava começando a carreira dele, estava começando a vida dele, ele estava aprendendo as coisas. E ele passou tanto tempo na sombra de Moisés. A palavra fala que Josué era o auxiliar de Moisés, ele estava ali auxiliando, cuidando, ajudando a Moisés, mas ele não era Moisés. E aqui nós vamos aprender hoje alguns segredos, na verdade três dicas, 3 orientações, 3 conselhos que esse texto nos dá para que nós possamos ser bem-sucedidos diante da pressão. Então, se você quiser anotar, são 3 conselhos para ser bem-sucedido diante da pressão. A pressão ela pode vir de todos os lados. Neste caso aqui, a pressão vinha de dentro de casa, a pressão vinha do povo, porque havia ali uma certa comparação, uma certa expectativa do povo em relação a Josué. E a pressão também era externa, porque haveria uma batalha. E não era uma batalha qualquer não, era a batalha. Era a pauleira, era a porrada ali. Entendeu? Os caras, eles iam lutar com gigante, com povo forte, com negro experiente em batalha. Era isso ali, não era uma luta qualquer não. Então a pressão vinha de todos os lados. Trazendo para nós hoje, como ser bem-sucedido diante das pressões do dia a dia. E como Josué, ele teve 2 pressões, nós também. Talvez você tenha pressões na igreja, talvez você tenha pressões dentro da sua casa, pessoas que têm te atacado, pessoas que têm duvidado do seu potencial, pessoas que eram para te elogiar, para cuidar de você, para reconhecer o seu valor, mas tem minado a sua autoestima, tem minado a sua autoimagem. Talvez você tenha sofrido muita pressão dentro da sua casa. Talvez você tenha sofrido pressão aqui, na igreja, onde é o lugar que você vem para buscar ao Senhor.
E aqui Josué ele tinha o povo de Deus. E talvez o povo de Deus tenha olhado para você e não tem reconhecido as marcas de Cristo na sua vida, não tem reconhecido o potencial de Jesus em você. Mas nós vamos aprender com a palavra de Deus alguns princípios. O primeiro princípio, se nós formos lá no versículo 7 do versículo 6 ao versículo 8, vou ler de novo, do 6 ao 8. Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Então, esse não é um dos princípios, mas agora é. Não era, mas agora é. Então, o primeiro princípio: seja forte e corajoso. Não se abale. Então, são 4, tá, gente? Mudei agora aqui. Era 3, agora são 4. São 4 princípios. Não se abale diante da pressão. Seja forte, seja corajoso, tenha coragem para você seguir a Deus, para você ser um servo de Deus, para você estar no centro da vontade de Deus. Você tem que ser forte, você tem que ter coragem. Não é fácil. O mundo, os padrões de uma pessoa bem-sucedida para o mundo são o quê? Dinheiro, cargos, status, muitos amigos, muitas pessoas que o bajulam, dinheiro para levar um uísque na balada, né? Chegar com um carrão. São princípios de aparência. Os conceitos de uma pessoa bem-sucedida, o que o mundo tem como uma pessoa bem-sucedida, são rasos, são coisas rasas, são coisas que as pessoas podem ver. Se você tem vivido conforme as pessoas podem ver, reveja os seus conceitos e viva segundo os conceitos da palavra de Deus. Mas lendo de novo aqui: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Ele falou 2 vezes: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, como eu disse, a palavra ela fala 3 vezes só nesse trecho, mas o texto continua dizendo: seja forte e corajoso. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ter coragem. Você tem que ser forte, você tem que ter os seus princípios firmes. Você tem que ser forte na palavra que Deus te deu. Talvez as pessoas que estão com você, talvez os seus amigos não vão ter a mesma coragem que você. Talvez os seus amigos não vão ter o mesmo pique que você. Mas Deus está falando com você, não é com seus amigos. Se você veio aqui, é porque é para você. Seja forte, não se desanime. Se Deus te deu um sonho, Deus te deu uma promessa, não importa as adversidades, não importa a pressão que você possa sofrer, tanto interna quanto externa, persevere, permaneça na palavra. Mas aí ele dá uma dica. O Senhor falando com Josué, ele fala para ele sobre o quê? Olha, Josué, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, mas o segredo está na palavra de Deus. Se você quer ser forte, você quer conquistar, você quer ir para lá, você quer vencer, não tem outro segredo. O segredo está na palavra. É na palavra e somente na palavra. Ele fala que nós devemos meditar na palavra. Ele fala: medite no livro, medite na palavra. Não tem jeito de você ser uma pessoa bem-sucedida nos padrões de Cristo, nos padrões de Deus, que são padrões que não ficam só no raso, não ficam só na aparência, mas eles são profundos. Eles são muito profundos. Para Deus, você ser bem-sucedido não é o que as pessoas podem ver, mas uma pessoa bem-sucedida, mediante a palavra de Deus, é uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. Moisés, ele não chegou a ver a terra prometida. Ele não entrou naquela terra, ele não pisou na terra.
mas ele estava no centro da vontade de Deus. E Moisés morreu como uma pessoa bem-sucedida. Talvez você não esteja vendo a terra prometida, talvez você não está conseguindo pisar aonde Deus prometeu para a nossa cidade. Talvez você tenha lutado por algumas coisas e não tem dado certo, e você tem se desanimado. Seja forte, seja corajoso, permaneça, mas permaneça não nos seus conceitos. Muitas vezes nós, e até alguns pastores que pregam não a palavra, mas pregam psicologia, mas pregam princípios seculares, e apenas isso. Não quer dizer que nós não devemos usar a psicologia, não quer dizer que nós não devemos usar algumas técnicas de liderança, algumas leis da liderança. Isso é muito importante, que são ferramentas que Deus nos dá, mas tudo isso tem que estar sujeito ao iPad, não, a palavra de Deus que está aqui dentro, tá? Tem que estar sujeito à palavra de Deus. Se você falar qualquer coisa, se você usar qualquer coisa que não esteja na palavra de Deus, não tem valor nenhum. Pode usar qualquer coisa que esteja debaixo das orientações da palavra. Mas para você ter essa base, para você ter essa base na palavra, você tem que meditar nela. Medita nela. O salmista fala que, lá no Salmo 1, que que nós temos que ter o prazer, tá? Nós temos que ter o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Olha que gostoso, gente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem meditado na palavra do Senhor? Tem ou não tem? Ou você só sabe da palavra através de uma mensaginha que alguém manda para você, através do Facebook, quando alguém compartilha alguma coisa, você lê aquele texto ali e fica só nisso? Eu não estou falando aqui como uma pessoa perfeita. Muitas vezes eu tenho falhado na leitura da palavra. Isso é um pecado, gente. Isso é algo errado. Não adianta você vir falar de princípios seus, mas nós temos que viver a palavra. Nós temos que meditar nessa palavra. E é tão gostoso quando nós meditamos na palavra dia e noite. E aí eu quero te falar uma coisa. Sabe qual que é a condição para você ser forte e corajoso? Quando você está firme na palavra. Quantas vezes algumas pessoas já vieram até mim com palavras negativas, palavras de negativas mesmo. Eu não vou ficar falando várias formas dessa palavra, mas palavras negativas, me jogando para baixo, dizendo que eu não era capaz, dizendo que eu era isso ou aquilo. E quando eu não meditava na palavra, quando eu não tinha os meus pés sólidos, firmes na palavra do Senhor, sabe o que eu fazia? Eu acreditava. O inimigo, ele tem lançado flechas, dardos inflamados, dardos para acertar você, para te ferir, mas você tem que estar debaixo da palavra. Você tem que ter o escudo da fé, mas você tem que ter lá a espada. Você tem que ter uma arma. Você tem que estar baseado naquilo. Quando o inimigo lançar uma palavra contra você, você lança a palavra de Deus. Não vem com seus argumentos. Não vem se justificar. Não vem acreditar no que ele fala, não. Mas usa a palavra de Deus. Se esconda atrás da palavra de Deus. Para isso você tem que meditar nela dia e noite. Dia e noite. E por falar em palavra de Deus, eu fiquei de falar... Esse texto, essa meditação que nós estamos fazendo aqui, ela é uma meditação que saiu desse livro aqui, tá, gente? TSD, Tempo a Sós com Deus. Tremendo, livro muito forte, cheio de palavras muito ricas, mas que é totalmente baseado na palavra de Deus. Se eu ler só esse livro e não ler a palavra de Deus, não tem valor nenhum. Mas eu quero te dar uma dica. Talvez você não consegue ler a palavra de Deus. Você começa a ler e se cansa. Os seus olhos fecham e você começa, sabe quando você começa a ler e já está pensando no Neymar de novo, né? E aí você começa, e Deus, depois a morte de Moisés, cara, deixa eu ver o jogo aqui. Aí você liga a televisão, aí você vai vendo outras coisas, não adianta. Eu quero te dar um conselho, comece aos poucos, pegue alguns artifícios, pegue alguns devocionais, vá lendo, vai criando esse hábito, Mas agora eu quero falar para você, não substitua os devocionais pela palavra de Deus. Não receba de Deus apenas através da vida do Edson Queiroz.
Não receba de Deus apenas através da minha vida, apenas através do pastor Domício, do pastor Luiz, da pastora Andréia, de Djalma, enfim. Não receba de Deus apenas através de outras pessoas, mas medite na palavra dia e noite. Medite na palavra. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer estar no centro da vontade de Deus, medite na palavra. Somente na palavra. Medite na palavra. Que quando as pessoas falarem algo contra você, quando o seu inimigo se levantar, você terá uma resposta firme, vinda direto de Deus. Já pensou? Josué, ele também, além da meditação na palavra, ele tinha oração. Ele meditava na palavra, mas ele orava. Ele meditava nas escrituras, mas ele teve um direcionamento direto de Deus. Busque de Deus. Busque um tempo a sós com Deus. E não adianta, todas as palavras aqui da nossa igreja, todas, eu não me lembro de nenhuma, de uns 3 anos para cá, ou 4 anos para cá, que não tenham como base o tempo a sós com Deus, a intimidade com o Senhor. Ore com pessoas, ore na sua célula, ore com seus amigos, mas ore sozinho. Ore só você e Deus. Busque a Deus sozinho. E a segunda coisa que o texto fala, e ele vai falando, e ele fala também que além de meditarmos na palavra, ele fala o que? Lá no versículo 8, ele fala que nós temos que falar desta palavra, falar da lei do Senhor. Ele está nos dando uma ordem. Deus está falando para Josué, fala: Josué, não apenas medite, não apenas tenha os seus pés firmes na palavra do Senhor, aonde você não vai se desviar nem para a esquerda, direita, esquerda. Você não vai desviar nem para um lado nem para o outro. Mas, Josué, você tem que falar disso. Você tem que falar dessa palavra. E sabe, gente, às vezes nós, como pastores, e a gente se esforça, e a gente fica ligando para as pessoas e fala assim: cara, você está chamando gente para a sua célula, você está convidando gente para vir aos cultos, você tem falado do amor de Deus, e parece que é uma luta, é uma briga para as pessoas falarem. Como o pastor Domício falou, gente, isso não é meta não, não é Herbalife não, gente, não é Rinodê aqui não, aonde você tem que trazer e o seu marketing de rede vai funcionar e tal. Eu sei que muitas pessoas têm feito por causa disso, têm se motivado a trazer gente para ser uma pessoa conhecida na igreja, para ter um cargo importante. Algumas pessoas fazem isso sim, mas Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece, é Deus quem sonda. Mas se você está aqui, é porque essa palavra é para você, não é para o seu líder, para o seu supervisor, para o seu coordenador, é para você. Você tem falado da palavra de Deus? Você tem falado? E eu falei com o Canhete. Cadê o Canhete? Está lá no fundo. E eu compartilhei com ele que nós temos lido também outro livro, né? E eu quero recomendar esse livro para vocês. Chama Debaixo das Suas Asas. Ele fala sobre autoridade, proteção e liberdade. Mas ao ler esse livro, em alguns momentos eu fiquei triste. Eu fiquei triste com o direcionamento que a igreja tem tomado, com a direção, não que a primeira igreja batista, que o pastor Gilson, que a liderança da igreja tem dado, mas que o corpo de Cristo tem tomado. E meu coração ficou entristecido. Sabe por quê? Porque eu vejo muita gente que tem feito as coisas por elas mesmas, que as pessoas elas têm pregado o evangelho por causa de uma obrigação. As pessoas elas têm olhado, e toda vez que a gente fala de bonde, fala disso, fala de qualquer outra coisa, a gente fala de célula do amigo, as pessoas já ficam bravas, já criam um receio, uma barreira. Cara, se liberta disso, se liberta disso. Talvez você seja uma pessoa que toda vez que alguém fala sobre algo estrutural, você já fica bravo, você já fala, já vem com produtividade. Não, gente, é palavra de Deus, é o povo de Deus. Tanta gente aí morrendo, indo para o inferno literalmente. A igreja não prega mais sobre o inferno, a igreja não prega mais que há pessoas não alcançadas, há povos perdidos. E você está aqui só recebendo, só se alimentando. Gente, nós não estamos aqui apenas para nos alimentar, não. Nós temos que compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe. No Velho Testamento, Deus fala, e Jesus também, ele foi muito específico. Jesus, ele não estava brincando, não. Jesus, ele não estava falando assim, gente, sabe, se vocês quiserem, sabe, quando vocês passearem, quando vocês
forem em algum lugar, aí vocês falam desse movimento, dessa coisa legal que está acontecendo aqui. Aí vocês falam. Não, Jesus falou, olha, portanto, ide por todo lugar, por todo mundo, pregue um evangelho, sabe para quem? Para toda criatura. Não é para fulano ou para ciclano, não é para quem te dá abertura ou para quem não te dá abertura, não é para quem você tem uma liga, não é para quem você se identifica, mas a palavra de Deus está dizendo que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Nós, muitas vezes, temos sido cristãos que apenas nos alimentamos da palavra. É muito gostoso, gente. É muito gostoso. E eu sei que essa é uma palavra que está descendo quadrada, né? Não é escola, mas está descendo meio quadrada na garganta de algumas pessoas. Mas nada, só a Bíblia que desce redonda. Mas assim, essa é uma palavra que Deus está falando para a gente. É uma palavra de Deus para mim e para você. É uma orientação vinda do trono de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. Nós estamos numa campanha que é o Projeto Natanael. Gente, isso não é uma brincadeirinha que o pastor Gilson fez, não. Ele falou, vamos fazer alguma coisa para movimentar a igreja. Não, o pastor Gilson não está de brincadeira não, gente. Nosso pastor não está brincando não. Ele é muito sério. E eu quero convocar você, pelo amor de Deus, tá? Vou ajoelhar aqui, ó. Pelo amor de Deus, né? Faça célula do amigo. Faça a célula do amigo. Isso não é uma coisa apenas para o movimento da igreja, não, gente. É uma oportunidade. É um movimento em que a igreja toda, se você não está orando, ora. Ainda dá até mesmo se seu nome não está lá, ora. Mas é um momento onde muitas pessoas estão clamando. E haverá uma grande colheita do Senhor na nossa igreja. Haverá uma grande colheita. E eu não vou ser das pessoas, eu não vou ser aqueles que não vão pisar nessa colheita. Eu vou viver a colheita do Senhor para a minha vida. Eu vou. E Josué também viveu. Eu quero ser como Josué. Eu quero viver sim. E eu quero que você, que está aqui essa noite, tenha coragem e viva essa colheita. Faça isso. A célula do amigo, ela não é uma coisa, não é um momento qualquer onde você não tem nada. Talvez você não preparou um estudo, talvez você não se preparou e daí você faz um momento lá de lazer. Não, gente, é um momento intencional. É intencional, seja intencional e fale da palavra de Deus. Nós temos que ser intencionais na palavra de Deus. Você não vai apenas se reunir com seus amigos para jogar um videogame, você também vai jogar videogame. Para assistir um jogo de futebol, você também pode assistir um jogo de futebol. Para dançar, você também pode fazer o que você quiser. Mas seja intencional e fale da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque os seus conceitos não libertam. Os seus conselhos não curam. Os seus conselhos não restauram casamentos. Quem faz isso é a palavra de Deus. E se você ficar andando com seus amigos e ficar dando apenas conselhos, os seus amigos não vão mudar. Somente a palavra de Deus vai mudar a vida deles. Somente a palavra de Deus. Então, eu não estou brincando. Ninguém aqui está brincando de ser crente. Nós queremos isso, é sério, gente. Não é um movimento. Eu não estou te chamando aqui para uma onda, não. Para um movimento que vai ter, não. Eu estou te chamando para anunciar o evangelho de transformação, para pisar na terra prometida comigo, porque nós vamos conquistar a nossa cidade sim, só que não é brincando, é falando da palavra de Deus. É quando nós vamos conquistar a nossa cidade, quando nós vivermos a palavra de Deus. Sabe o que tem um ditado muito interessante, mas é aquele assim, a boca fala o que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? O que tem dominado o seu tempo? É o futebol? É o videogame? É qualquer outra coisa? É o quê? É o Big Brother? Nem sei se tem Big Brother passando, né? Mas é a novela? É o que está dominando o seu coração? Eu sei que esse é o momento que todos estão falando sobre o mesmo assunto, que é o futebol. Eu falo muito sobre futebol, e eu falo até demais às vezes. Mas o que está cheio o seu coração? Nosso coração tem que estar cheio da palavra. Aí sim, a nossa boca vai pronunciar somente a palavra. E a terceira coisa,
No caso, quarta coisa. Quarta e última coisa. Se você anotou 3, é a terceira. Se você anotou 4, é a quarta. Se anotou 5, é a quinta. E você anota quantas vezes você quiser. Você pode fazer o seu esboço aí e até pregar essa palavra depois. Eu até te dou o esboço se você quiser. Mas a próxima coisa, para você ter uma vida bem-sucedida diante de Deus, para você estar no centro da vontade de Deus, é viver de acordo com o livro de Deus. Deus fala para Josué: viva de acordo com este livro, viva de acordo com essas palavras. Tem um ditado que é assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu estou convidando você para ser totalmente diferente. Faça o que eu digo e faça o que eu faço também. Se as pessoas olham para você e elas podem imitar você em tudo o que você faz, elas podem. Seu amigo, você acabou de trazer o seu amigo, você evangelizou o seu amigo, você está discipulando ele pode te imitar em tudo? Eu estou te convidando para ser diferente, gente. Isso é ser diferente. Ser diferente não é você pôr um cabelo verde assim, isso é estranho, não é diferente. Mas você fazer uma coisa muito louca assim e tal, isso também não é isso. Ser diferente é você viver o que você prega. E só vive quem prega. Você só consegue viver o que você prega se você estiver dia e noite meditando na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o mundo é esperto. O inimigo, ele é esperto. Ele aos poucos, sorrateiramente, ele vem inserindo princípios na nossa vida. Ele vem inserindo conceitos malignos na nossa vida. E muitas vezes nós temos vivido esses conceitos. Quantas vezes nós temos concordado com algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Rapaz, o tema é a palavra de Deus, gente. Palavra de Deus. Palavra de Deus, e é somente isso. Hoje nós vemos até pastores que sonegam impostos, pastores que não declaram a sua renda verdadeira para não pagar o imposto verdadeiro, pastores que falam para a própria igreja, falar assim: olha, fala que você me paga menos e o resto você me dá como oferta. Gente, viva uma vida transparente. A Stephanie Ferraz, não sei se ela está aí, a Stephanie está aí? Não, né? Mas a Stephanie compartilhou uma coisa na célula, na nossa última célula. Rapaz, isso foi muito forte, Ela falou de uma pessoa que não é cristão, pessoa que não vive aqui com a gente, não está em comunhão com a gente. Mas essa pessoa disse para um cristão, e foi vergonhoso quando essa pessoa disse. Essa pessoa falou para ele assim: cara, por que você quer falar para mim alguma coisa? Olha a sua vida. E ele falou assim: o cara que não era cristão, tenho uma vida limpa, eu tenho uma vida digna, eu tenho uma vida transparente, eu pago todos os meus impostos, eu ajudo a todas as pessoas, eu vivo o que eu falo. Isso é vergonhoso, gente. Isso é vergonhoso, porque o povo de Deus é quem deve viver aquilo. Sabe por quê? Porque eu não vivo por mim, não é pela minha força, mas é o Espírito Santo quem tem me capacitado. É o Espírito Santo, gente. Se você está meditando na palavra dia e noite, o Espírito Santo está com você. Se você está orando dia e noite, o Espírito Santo está com você. E é Ele. Jesus, Deus, Ele não falou para Josué assim: ó, vai lá e seja forte. Não, só vai lá, seja forte, vamos ver o que vai dar. Não, Ele falou assim: seja forte e corajoso. E Ele diz o seguinte: eu estarei contigo, eu não te abandonarei. Deus falando isso para Josué, e Deus está falando isso para você agora. Eu não te abandonarei, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Seja forte, porque não é pela sua força, é pela força de Deus. É somente Deus quem pode nos dar força. E quando nós vivemos debaixo da força de Deus, debaixo das asas do Senhor, da autoridade que vem de Deus, aí sim, nós estamos no centro da vontade de Deus. Viva o que você fala. Viva de acordo com a Bíblia. A Bíblia é o maior referencial que nós temos, gente. Não tem outra referência. Não tem outro padrão a ser seguido. Eu sei que o pastor Domício, ele é muito legal. Ele tem muitas coisas interessantes na vida dele. Mas se algum passo que ele der, que estiver fora da palavra de Deus,
ele está totalmente errado. Se ele viver alguma coisa de acordo com a vivência dele, mas a vivência dele não estiver baseada na palavra de Deus, ele está totalmente fora dos princípios de Deus. Ele está totalmente fora dos sonhos de Deus. E eu quero te convidar a essa noite tomar uma decisão. Depois nós vamos fazer um convite mais específico, mas eu quero falar com você, que você tome uma decisão. Decida, essa noite, viver de acordo com a palavra de Deus. Decida viver o melhor de Deus para a sua vida. Decida, sabe o quê? Pagar os impostos certinho. Decida dar exemplo. Foi vergonhoso também, há um tempo atrás, há uns 3 domingos atrás, quando o Yuri falou, e eu espero que ninguém aqui faça isso, gente, mas o Yuri teve que vir aqui no microfone e pedir para quem estacionou na vaga do cadeirante ali na esquina, ir tirar o carro dele da vaga, porque tinha um cadeirante querendo estacionar. Tinha uma pessoa dando voltas e voltas. Viva a palavra de Deus. Viva o que você prega. E não apenas fale. Deus vai transformar a nossa realidade. Deus vai sim transformar Campo Grande. Mas é através da sua vida. É através do seu testemunho.